Negra, mais uma vez ligados aqui na tela da Flá TV. A gente fala mais uma vez ao vivo diretamente de Orlando, nos Estados Unidos, após o treinamento do Flamengo na manhã desta segunda, ao lado do nosso professor Tite. Prazer. Olha como é que minha mão tá gelada, cara. Que frio é esse? É que gente que é do Rio, não é o Rio Grande, não está acostumado. Prazer falar contigo aqui, Tite. Queria que você inicialmente fizesse um balanço do que está sendo essa pré-temporada, da importância para vocês da comissão técnica, esse trabalho, esse dia a dia, essa continuidade aqui, né? Depois dos 2 jogos, ainda tivemos esse treinamento de hoje, tem mais uma atividade ainda nesta terça, antes do retorno ao Brasil. Prazer tê-lo aqui participando conosco na Flá TV. Prazer é meu, é um conjunto todo, né? É o conjunto da parte técnico-tática, é o conjunto da parte organizacional, das relações humanas, da staff, de todos nós estarmos trabalhando juntos, vocês são testemunha disso, de ter um contato mais direto com o público, com uma internacionalização maior da marca, com os torcedores estando próximos da gente, da imprensa poder acompanhar os trabalhos para não ser só na oratória, mas tá na situação visual e do feeling, das percepções de cada um, como é que o trabalho é desenvolvido. Então tem uma série de aspectos que são importantes. E ainda sobre a internacionalização, e até para ficar bem claro para o torcedor isso, Tite, existe essa questão da imagem, do marketing, do comercial, ao mesmo tempo que isso se aliou à excelência dos serviços prestados aqui para o Flamengo nessa pré-temporada. Eu queria que você deixasse isso bem claro para o torcedor, para mais ali na frente, mais campeonatos adiante, falar assim, não, a pré-temporada não foi bem feita, porque foram nos Estados Unidos, era para ser no centro, porque comentários assim acabam surgindo, né? Da parte de vocês, comissão técnica, tudo que foi pedido, tudo que foi proposto no mais alto nível, passa isso para o nosso torcedor. Sim, teve, e naquilo que é a responsabilidade minha, dá para conciliar as duas coisas. Mas na vida tu não ganha tudo, né? Na medida que nós também tenhamos uma outra equipe, eu estou falando na parte técnica em relação ao Campeonato Carioca. Na medida que a gente deixa e dá oportunidade para garotos jovens estarem surgindo e estarem participando, ou no caso do Matheus, do Pablo, do Thiago, do Mateuzinho, estarem participando juntamente com jovens, tu participar sem um poderio técnico maior do Campeonato Carioca, te tira daqui a pouco uma possibilidade de ter vencido, teoricamente, os jogos. Em contrapartida, ela nos dá aqui a oportunidade de fazer todo um trabalho físico intenso, das relações de trabalhos táticos, do desenvolvimento contra equipes que elas têm um nível técnico maior. São 2 equipes que elas tiveram na semifinal da conferência da MLS. Inclusive o Orlando, ele perdeu para a equipe que foi campeã na prorrogação, tendo um jogador a menos. Então senão a gente fica falando assim, poxa, não, ela traz, nós num período de preparação, ainda sem uma melhor condição, utilizando 20 atletas durante os 2 jogos, quer dizer, ele te traz um componente de benefício, e ao mesmo tempo ele te dá a responsabilidade, se não exime, de vencer, de classificar, de estar bem numa melhor colocação possível no Campeonato Carioca, para que a gente tenha a condição não só de classificar, mas classificar em vantagem. Essa também são os atributos, são os aspectos todos da solução, ou pelo menos da decisão toda de nós virmos para cá. Mas totalmente em cima de infraestrutura, de qualidade de trabalho, das relações inclusive próximas, ele atendeu sim. E pelo que você observou desses jogos, mesmo oportunizando tantos atletas, a torcida já pode esperar um aumento no rendimento nessa sequência desses jogos que a gente vai fazer a partir de agora no Brasil. Enfim, como é que está a sua expectativa em relação a isso? Porque o torcedor está querendo... O torcedor quer começar o ano vendo o Flamengo jogando a milhão, como a gente diz, né, Tite? Como é que você vê essa situação e o que você pode passar para eles? Eu tenho consciência disso, eu tenho consciência também, não de uma maneira geral, que o imediatismo no futebol ele acontece, mas eu tenho que ter o discernimento de saber que essas construções elas precisam ser feitas. Elas já iniciaram conosco ano passado, são atletas que estão entrando, ou que estão entrando na equipe como Nico, que tu precisa de um tempo de harmonia para esse melhor conjunto possa acontecer. Surpreendentemente aconteceu no primeiro jogo, mas às vezes algumas oscilações elas vão acabar acontecendo, mas esse progresso, esse processo todo, a gente tem bastante lucidez de que ele é necessário. Sei que você não gosta de individualizar os seus comentários, principalmente depois dos jogos, mas você citou o Nico, e dos atletas que chegaram recentemente, é um que já
jogou contigo, já deu para perceber, tem impressões dentro de campo. Ele pode fazer mais de uma função, a gente já percebeu isso. Eu queria que você falasse dele num contexto geral, inserido nesse grupo. Como é que está sendo o trabalho com ele no dia a dia? Tecnicamente a gente sabe da capacidade dele, mas como é que está sendo essa relação com esse meia que gerou tanta expectativa para a nossa torcida e com certeza vai nos dar muitas alegrias ainda? Nas relações humanas, você está falando? Humanas e técnica, de treinamento também, se é um cara bom de ouvir, bom de desempenhar aquilo que tu pede, sem entregar o jogo também, né? Nas relações humanas ele é muito tranquilo, né? Ele tem essa relação e eu tenho cuidado por vezes de quando falar de uma forma mais pausada para que eles compreendam bastante aquilo que está falando. Então, conversando com ele, ou conversando com o Varela, o próprio Eric, eles assim, que eu falava mais devagar, mas como ele fala assim, mais despacito, que ele conseguia compreender mais a linguagem, as orientações e uma atenção, um cuidado que a gente tem que ter para direcionar. E a outra é da qualidade técnica individual, né? Ele é um jogador que pode jogar como um jogador de articulação, tanto central como do lado para dentro. Por vezes na seleção uruguaia joga como um meia mais avançado na função do Arrascaeta, mas tem sim nessa tripla função, segundo meio campista, externo, que com liberdade de jogar, ou um meia mais avançado, ele tem essa versatilidade. O que ele tem é a qualidade técnica individual, né? O que ele tem é uma mobilidade muito grande, ele te faz essa transição muito grande que vai ter o tempo. Às vezes tu precisa de um jogador de uma característica mais aguda, vai ter o Luiz, às vezes tu precisa de um jogador de articulação maior, tem ele, ou que possa jogar para dentro. O ano todo, em uma sequência de jogos, ela necessita que tenha jogadores de qualidade e com versatilidade também. Para a gente fechar aqui, professor, foram 12 partidas no ano passado, mais 3 esse ano, 15 jogos do Tite voltando a ser treinador de clube de futebol. E do Flamengo, ainda tem esse plus, né? Voltar a treinar clube, voltar a treinar o Flamengo, depois de tantos anos de seleção, onde você não vivia esse todo dia, segunda a segunda, estando ali no clube presente. Como é que está o profissional Tite nesse retorno a esse treinamento de clube, treinando o Flamengo? Como é que está essa questão da manutenção da mente aqui, né? Porque tem que haver uma adaptação e tanto, né? Imagino. Uma energia muito grande para tal, uma responsabilidade desse tamanho. Maior que o Maracanã. De saber a importância, o quanto as pessoas do torcedor se fazem felizes quando o Flamengo vai bem, e isso nos gratifica. Mas também uma consciência de que o nosso trabalho deva ser desenvolvido com qualidade, com transparência, e com o cuidado dos atletas, e mostrando o lado bom e o lado ruim que deva ser corrigido, sem omitir uma coisa ou outra. Essa linha a gente procura traçar. O feedback está positivo, o pessoal tá gostando muito do Tite no Flamengo. Tem percebido isso? Nos abraços, no contato com a galera? No último jogo, o carinho do torcedor é uma coisa importante. Aí tu falou do comparativo. O torcedor de clube, eu vou falar do Flamengo, mas também eu amplio. O torcedor de clube, ele é extremamente apaixonado. E tem vamos colocar, eu não sei se é diferença. É diferente em relação à seleção. A seleção é nos momentos mais importantes, nos clássicos mais importantes. O flamenguista é o tempo todo, a hora toda, o momento todo, né, desse carinho. No último jogo também a gente teve a possibilidade de retribuir também. Obrigado, Tite. Partiu o Brasil agora e que você tenha bastante sorte nessa volta ao Brasil. Muitos jogos pela frente. Obrigado. Começou Flamengo, Sampaio Corrêa. É isso. Valeu, Tite. Agradecendo, portanto, a participação do nosso técnico, falando com exclusividade aqui a Flá TV, que é mais Flamengo para você. É isso aí, nação. Tá aí, então, a coletiva do técnico Tite. Finalizaram, então, os treinos no Flamengo lá nos Estados Unidos. E agora o Flamengo começa, como o Tite falou, a preparação para Sampaio Corrêa e Flamengo. Partida que vai acontecer lá no Pará. E agora, meus amigos, é o seguinte. Na sua opinião, o que você achou dessa pré-temporada? Você viu alguma coisa boa no Flamengo? Qual é a sua opinião? Escreva nos comentários. Vai ter agora a chegada do Matias Vinha. O De La Cruz está aí se entrosando no Flamengo.
Tem a novidade aí sobre o Léo Ortiz, que está muito próximo de fechar com o Flamengo. Quer dizer, se Léo Ortiz fechar, serão 3 reforços que o Flamengo terá feito aí nessa temporada 2024. E uma notícia muito importante, eu vou ler aqui rapidinho para vocês, antes da gente finalizar o vídeo. É o seguinte, olha só, o Flamengo, ele está movimentando aí o mercado da bola, nós vimos aí, e o Flamengo vai receber um valor pelo seguinte: o Porto tem praticamente fechado a contratação do zagueiro Otávio por um valor acima de 10 milhões de euros, por 53 milhões de reais, e o Flamengo ainda tem 30% dos direitos econômicos do jogador. O Flamengo vai receber uma parte aí desse valor. E agora contra o Sampaio Corrêa é o seguinte, ó, o Flamengo retorna ao Rio e o Tite pretende enviar o time titular para a partida contra o Sampaio Corrêa, jogo que acontece no estádio Mangueirão na quarta, dia 31 de janeiro, e será apenas um dia após o retorno ao Brasil, que será nessa terça-feira, né? Informação do site Globo Esporte. Então é isso daí, nação. Essas foram as últimas informações do Mengão. E tem uma notícia muito importante que tá saindo recém aqui agora, é o seguinte, ó. O Flamengo pode anunciar a qualquer momento o Léo Ortiz, hein? Olha só. Notícia muito importante, o Flamengo pode anunciar a qualquer momento Léo Ortiz. Fica ligado aí no nosso canal, que a gente vai trazer para vocês essa informação muito importante aí para que chegou aqui pra gente, ó. É isso mesmo. O Flamengo pode anunciar a qualquer momento o jogador Léo Ortiz. Vamos ver o que vai acontecer, nação. Então é isso daí. Fica ligado no nosso canal, assim que a gente tiver mais informações, vamos trazendo para vocês. Tamo junto, um forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo.